O Paraguai é um velho conhecido destino de compras para os brasileiros, mas nos últimos anos o país tem se consolidado como um endereço de negócios. Incentivos fiscais e custos menores de operação têm atraído cada vez mais empresários brasileiros a produzir do outro lado da fronteira. A repórter Luciana Tadeu foi conferir esse boom empresarial de perto. Avenidas que viraram canteiros de obra, projetos de novos parques industriais e condomínios. Esse é o cenário em cidades do Paraguai, perto da fronteira com o Brasil, principalmente do estado do Paraná, na região da Tríplice Fronteira. Transformação que está ligada à chegada de investimentos estrangeiros. Um boom motivado por incentivos tributários e custos competitivos. Segundo o Departamento de Migrações do Paraguai, em 2024, cerca de 17 mil brasileiros obtiveram autorização para morar no país vizinho. O número saltou para mais de 23 mil em 2025, um aumento de 37%. O Paraguai deixou de ser visto por muitos brasileiros como um lugar de passagem ou de turismo de compras, para se tornar um destino atraente para moradia e investimentos. E a nossa reportagem acaba de desembarcar aqui no país vizinho para entender por quê. Neste posto itinerante do Departamento de Migrações do Paraguai, em Ciudad del Este, que fica a menos de 4 quilômetros da Ponte da Amizade, o movimento começa cedo. Ainda de madrugada, brasileiros começam a formar fila para solicitar a documentação para morar no Paraguai. Nós somos uma distribuidora no Brasil hoje, em Curitiba, na parte de insumos na área de climatização, ar-condicionado. E estamos pensando em migrar aqui para o Paraguai. Daí. Dependendo da situação, do ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser, vender tudo lá e vir para cá. De acordo com o chefe de migrações de Ciudad del Este, as filas para obter a documentação de residência às vezes começam 3 dias antes e já reuniram quase 500 pessoas em um único dia, quase todas do Brasil. Tanto en los miramóviles aquí en Ciudad del Este, como en la oficina regional donde hacemos ingreso diario de solicitudes de residencia, el 95% de nuestros pedidos de residencia son de nacionalidad brasilera. Hay desde médicos que quieren abrir sus clínicas, sus iniciativas privadas, grandes a veces, algunos más a nível de pequeno empreendimento. Os grandes investidores brasileiros também chegam ao Paraguai atraídos principalmente por incentivos governamentais para as empresas maquiladoras, como são chamadas as firmas voltadas à exportação de bens e serviços. Entre os benefícios para essas empresas estão isenções fiscais e aduaneiras, imposto único de 1% sobre as exportações e suspensão tributária para importações de maquinário e de matéria-prima. Atualmente, há pelo menos 179 empresas de capital brasileiro atuando no Paraguai sob esse regime. Destas, 47 se instalaram no país vizinho nos últimos 5 anos. Essas empresas elas não estão indo para o Paraguai necessariamente para vender produtos para os paraguaios. Na verdade, eles estão indo para o Paraguai para vender produtos para o Brasil. Então, esse regime especial é como se fosse uma zona franca, só que sediada num país vizinho. A Karsten, indústria de Santa Catarina que fabrica artigos de cama, mesa e banho, foi uma das marcas nacionais que iniciaram operações no Paraguai. Com 3 plantas no Vale do Itajaí, a empresa abriu em maio deste ano uma instalação em um município perto de Ciudad del Este. O Paraguai é um país estável em termos de moeda, de juro, de legislação há mais de 20 anos. É uma grande oportunidade da Karsten, através de suas marcas, internacionalizar, potencializar. Esta unidade de confecção em Mingaguaçu, no Paraguai, foi pensada para ser a etapa final do processo de produção de toalhas. O tecido é enviado da matriz brasileira ou de outros fornecedores para cá em rolos. É cortado, costurado e etiquetado, para depois ser empacotado e enviado para o Brasil para distribuição. Quando nós chegamos aqui, a oferta de mão de obra ela foi muito grande
e uma mão de obra muito motivada, com vontade de crescer, com vontade de aprender. Este advogado, que atende empresas brasileiras que se instalam no Paraguai, diz que a rentabilidade das operações surpreende os empresários. Ela, em determinados casos, assusta, inclusive, porque você tem ganhos tributários, você tem ganhos de encargos trabalhistas, você tem ganhos de horas trabalhadas. No Paraguai, a jornada de trabalho é de até 48 horas semanais, 4 a mais que no Brasil. E se o fim da escala 6x1 for aprovado pelo Congresso brasileiro, essa diferença passará a ser de 8 horas semanais. O advogado também afirma que, se o empresário cumpre a legislação local, dificilmente enfrenta processos trabalhistas. No Brasil, existem várias empresas que relatam que elas têm que gastar, numa média, R$500 mil de honorários de advogado em processos trabalhistas por ano. Aqui isso é zero. Apesar do baixo índice de desemprego, que chegou a 3,5% no ano passado, cerca de 60% dos trabalhadores do Paraguai estão na informalidade. Para o ministro da Indústria e do Comércio do país, a instalação de empresas estrangeiras ajuda a reverter o quadro. Pero para Paraguay cambia totalmente as regras de juego. Dá empleo a 37.000 personas y es por eso que nosotros en Paraguay tenemos este sacrificio fiscal que es la maquila. Nosotros dejamos de recaudar impuestos como gobierno, pero estamos priorizando la generación de empleo. Entre as empresas brasileiras que se instalaram recentemente no Paraguai está a Lupo, fabricante de roupas de moda íntima e meias. Em um vídeo publicado em maio, a então CEO da marca, Liliana Alfiero, mostrou satisfação com a decisão. Ainda bem que existe o Paraguai, né? Além do impacto no mercado de trabalho, o país vizinho já vê transformações provocadas pela chegada de investidores. Aqui é um choque de realidade que nós vamos ter nos próximos anos no Paraguai. Isso aqui já é um investimento de uma empresa brasileira, uma área residencial fechada, um condomínio de alto padrão, para pessoas que venham trabalhar no Paraguai, às vezes o gerente de uma indústria, para não precisar ir lá para o centro. Diante desse cenário de transformação, também há desafios. A energia no Paraguai pode ser até 60% mais barata que no Brasil, mas enfrenta problemas na distribuição. Para contornar riscos, é preciso investir em geradores, buscar parques industriais com subestações de energia e, às vezes, até construir uma perto do local de produção. O governo paraguaio reconhece o gargalo, mas diz que o país manterá impostos baixos e está transferindo a responsabilidade da infraestrutura pública para o setor privado. Estamos trabajando con APPs, que son asociaciones público-privadas, donde los empresarios consiguen fondeos para poder hacer rutas, hacer puentes, hacer tramos de la hidrovía o hacer un tren, y eso no requiera un sacrificio de erogación del Estado. O ministro nega que esse boom paraguaio tire investimentos do Brasil. Nosotros lo que queremos es ser complementarios. Nosotros queremos complementar las cadenas de valor de las industrias brasileras, tratando de generar reducción en costos para las industrias brasileras para que eso termine en un producto más económico para el consumidor brasileño. Nosotros no estamos compitiendo contra Brasil. Nosotros lo que queremos es que el empleo no vaya a China. Nosotros queremos que el empleo venga a Paraguay. A CNN procurou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre essa decisão de empresas brasileiras de se fixarem no exterior. E para eles, essa é uma opção de caráter privado. O Ministério disse não monitorar esses movimentos, mas alega que acompanha os anúncios feitos em comunicações públicas. A pasta ressaltou que no Brasil existem diversas iniciativas de apoio e incentivo à competitividade e produtividade e inovação.